nossa reunião do Conselho, a 89, é a primeira do ano de 2025. Como combinado na última reunião do ano passado, a gente ia trazer todo o sistema de acompanhamento e gestão do plano diretor hoje para apresentar. Por isso, hoje o Calil está aqui com a gente para fazer essas apresentações. O Calil é subsecretário de Planejamento do município, uma das partes aqui da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Só para a gente retomar, né, houve reforma administrativa agora, as secretarias elas estão na mesma pasta, né, o que antes era Planejamento e Desenvolvimento Urbano separado, agora está numa pasta só. Continuo como secretária da pasta, e o Calil é subsecretário da área de planejamento, então vai nos auxiliar aí na reunião de hoje. Para início da reunião, conforme a convocação enviada, né, a pauta, a gente tem a primeira aprovação da ata da reunião número 88, que aconteceu no dia 2 de dezembro do ano passado. Nessa reunião, a gente teve a aprovação das atas anteriores e a discussão do voto vista da UFECO. Ela foi enviada junto com a convocação e a gente não recebeu nenhum pedido de alteração, né, Andressa? Só do Jorge Getúlio, que já foi. Ah, tá. Foi solicitada uma alteração do Jorge Getúlio que foi realizada na ata. Eu abro para rapidamente, se algum conselheiro tiver alguma questão sobre essa ata em específico. Se alguém quiser se manifestar. Essa sugestão do Jorge Getúlio ela já foi passada para a gente na ata, no e-mail. Já está incluída. Tá. Já. Então, eu coloco em votação a ata da reunião número 88, se ninguém tem nada contra. A gente só queria fazer uma avaliação ali. A gente pediu que o voto vistas da UFECO ele fosse incluído na ata, né? E não foi. Foi incluído, Kelly. Foi incluído, Kelly. A gente colocou como anexo da ata e está no site da Replan, a gente enviou o link. Mas não enviaram junto com a ata para ser assinada, é isso? É porque a gente enviou a ata e o link da onde está já disponibilizado com transparência, acesso público na rede de planejamento. Tá certo, então. Satisfeita. Obrigada. Ok, ninguém tem nenhuma... Todos aprovam? Quem tiver alguma coisa, quem for contra, por favor, se manifeste. Não havendo ninguém contra, eu aprovo a ata, então, da reunião número 88. E passamos para o nosso próximo ponto de pauta. No ano passado, a gente definiu o calendário, né? O calendário era que nós teríamos uma reunião mensal na primeira segunda-feira de cada mês. E a gente está, né, no final do ano passado, a gente propôs que continuasse o mesmo calendário, com exceção dessa primeira reunião, que no início do ano, né, teria várias questões aí que inviabilizaria a reunião, e por isso a gente passou para o final do mês. Mas eu mantenho, né, a sugestão da presidência que se mantenha na primeira segunda-feira de cada mês. Primeira chamada às 13h45, segunda chamada às 14 horas, havendo quórum, a gente inicia. Se algum conselheiro quiser se manifestar a respeito. Não sei se esse horário de 15 para as 2 é adequado, não seria melhor 2 horas para que a gente pudesse ter um espacinho maior aí? Porque 15 para 1 e 2 horas vai dar no mesmo, mas vai facilitar para a gente para fazer a segunda chamada, né? Kelly, geralmente quando a gente começava às 2, a gente acabava começando às 2h15 até todo mundo entrar. Então a ideia aqui é que a gente inicie realmente às 2 horas. Por isso a primeira chamada 15 para as 2. Certo, então contemplada. Obrigada. Hélio? Não, só para poder lembrar que nós tínhamos as nossas reuniões às 1h30 e nós já alteramos esse horário
aí em consenso com os demais para poder ajustar, todo mundo participar, né? Então é importante que todo mundo se adeque a esse horário, senão a gente vai ficar protelando, daqui a pouco a gente vai fazer 6 horas da tarde. É que era um outro grupo, né? Então eu peço desculpas, porque nós, durante o período que a gente está aqui agora, não havia discutido em relação a esse horário, senhor. Mais alguma manifestação em relação a isso? No ano passado também a gente teve manifestação quanto a reuniões presenciais. Eu peço desculpas, a gente tinha programado a segunda reunião para ser a primeira presencial, mas infelizmente eu não vou poder estar presencialmente. Então eu vou passar para a primeira reunião para março, tá? A primeira reunião que vai ter presencial e online ao mesmo tempo. E aí aqueles que quiserem participar presencial, né, serão bem-vindos. A gente vai fazer sempre no auditório da PMF, lá na Rua Conselheiro Mafra. Não serão todas as reuniões mistas, mas algumas, tá? Hélio, de novo? É que não era isso que nós tínhamos definido, né? Nós íamos continuar com as reuniões online e, eventualmente, nós teríamos uma reunião presencial ou híbrida que valesse, né? Então, só para lembrar aí que vocês estão indo até além do que a gente tinha acertado aqui, né? Vai ser essa de março, a gente faz presencial, vamos ver como é que fica, e daí as próximas a gente vê se é legal essa interação ou não. Mais alguma questão em relação ao calendário? Se ninguém tiver mais nenhuma manifestação, quem pediu para incluir na pauta, na verdade, foi Jorge Getúlio, Andressa? Jorge, tu quer se manifestar em relação a alguma questão específica? Sim, eu queria ir além dessas definições de toda primeira segunda-feira, é isso? Ficou definido? Isso. Então, já estabeleci algumas dessas reuniões já com algumas propostas, né? Tipo essa do artigo 312, né? Que a prefeitura anualmente tem que apresentar um relatório, né, para o conselho. Uhum. E também FMDU, né? Vai ser apresentado hoje. E outras coisas que estão no plano diretor, né, na lei. Sim. Jorge, se vocês virem a convocação da semana que vem, a nossa intenção é iniciar os grupos de trabalho ali. Como é que ficou o nome, Calil? Não ficou grupo, desculpa, eu não lembro. Comitê técnico de trabalho, que aí vai tratar de questões específicas, e a ideia é que esse cronograma seja montado junto com os comitês, tá? E aí a gente já estabeleça pauta por reunião de antemão. O que a gente vê, Jorge Getúlio, é que tem diversas pautas que elas são também, né, do andamento do ano, dentro tanto do planejamento quanto do desenvolvimento urbano, né? A gente vai ter questões semana que vem que são de processos específicos, então a gente tem que manter um pouco dessa flexibilidade, mas a ideia dos comitês técnicos são exatamente para a gente começar a montar esse calendário das reuniões de forma mais precisa em relação aos temas. Ok. Não, só para mim. Desculpa, gente, foi só uma questão técnica. Não havendo mais nenhuma manifestação em relação ao calendário, a gente continua, então, as reuniões no mesmo dia, mesmo horário, com a mesma definição. Algumas serão presenciais, a gente vai informando conforme forem as convocações, ok? A próxima pauta, então, é acompanhamento da política municipal. Eu vou convidar o Calil para iniciar a apresentação, mas a gente vai ter o balanço do FMDU, e a apresentação dos instrumentos de incentivos e a apresentação dos dados brutos, edilícios e de parcelamento do solo do ano de 2024. O que eu queria salientar aqui, de início, antes do Calil entrar, é que tudo que a gente vai dizer aqui hoje, né, ou está ou será posto na rede de planejamento. Eu estou salientando em quase todas as reuniões do Conselho que todas as informações relativas a planejamento e desenvolvimento urbano e habitação estão no site da Replan, estão na rede de planejamento. Se você entrar lá e colocar na barrinha qualquer palavra relacionada àquilo que a gente discute aqui, qualquer palavra relacionada ao que pretende-se, né, ao que quer se saber, é fácil de achar. E o que não for encontrado na Replan, aí sim os conselheiros entram em contato com a gente para a gente ou colocar na Replan
ou ver alguma forma de disponibilizar a informação. Nem tudo pode estar na Replan, mas a maioria das coisas estão. Além da Replan, compõe o nosso sistema de informação e de transparência, o Geoportal, que além de emitir alguns documentos automatizados, que a gente vai melhorar esse ano, terão outras certidões que irão para lá também. Também tem toda a parte de plano diretor, de zoneamento, de questão de critérios ambientais. Então, faz parte da nossa rede de transparência aí em relação à gestão territorial. Calil, te convido agora para iniciar a apresentação e eu vou... Desculpa, Kelly, você quer falar sobre a rede de planejamento? Não, esse é um material que deveria ser disponibilizado preteritamente a todos os conselheiros antes da reunião, né? Como prevê o artigo 12, esse material para análise, mesmo para apresentação de vocês, a gente deveria ter conhecimento anterior e não foi enviado. Quer uma apresentação inicial, mas toda a documentação está no site da Replan já, tá? Então, só para todo mundo entender que essas informações, por exemplo, o relatório anual do FNDU está na Replan desde dezembro do ano passado, disponibilizado. Os outros relatórios que a gente vai apresentar hoje, se não, o que não estiver, nós iremos disponibilizar na Replan. Eu saliento que esse é o nosso canal de comunicação, gestão pública e o conselho e a população em geral, tá? Tudo está lá. Então, só para ressaltar que está em controvérsia o que diz o artigo 12 do Regimento Interno, né? Mas está em acordo com toda a questão de transparência e controle do município, né? Toda a população tem acesso à Replan e não apenas o conselho, tá? Calil, Alexandre, quer falar alguma coisa em relação a isso? Oi, Ivana, sim, talvez colocar, quando enviar a convocação e considerando esse comentário agora, colocar o link, então, onde está o material, para que a gente possa acessar, acho que talvez fique mais fácil e assim cumpre com o regimento. Olha, está aqui a informação no link tal. Não sei se isso seria possível. A gente pode tentar fazer sim. Nem sempre a gente vai ter tudo que a gente vai apresentar no dia do conselho pronto previamente. Vamos lembrar que a gente convocou a tempo, mas a gente teve que preparar esse material também para apresentação, né? O relatório já estava no site da Replan, mas alguns materiais a gente tem que preparar para fazer a apresentação do conselho. Mas, de forma geral, está tudo dentro da rede de planejamento. Calil, contigo agora. Bom, boa tarde a todos, todos os conselheiros, conselheiras, prazer. Conheço alguns já que estão aqui nesse conselho, outros que a gente vai se conhecendo um pouco mais. Pessoal, a gente fez uma reunião ainda no ano passado, a secretária Ivana comentou, onde a gente trouxe um pouco do que nós entendemos ali como um relatório também de política urbana, né, muito mais focado no plano diretor em relação às regulamentações. Tá? Esse foi o foco da reunião passada. Acredito que foi a ata que vocês acabaram de aprovar. E a gente trouxe ali alguns números em relação a decretos que nós publicamos, legislações, instruções normativas. Nessa mesma reunião, a gente apresentou uma série de cartilhas, né, documentos ilustrados que o município está preparando. Isso é para ilustrar um pouco da matéria urbana, né? A gente trata aqui um pouco de leis, decretos e depois faz um trabalho interno da secretaria de produção de ilustrações para melhorar um pouco a comunicação. Ainda nessa reunião, nós apresentamos alguns números, tá? Nós trouxemos quantitativos de consultas de viabilidade emitida, né? E na oportunidade eu abri para vocês aqui, então, a rede de planejamento e o Geoportal. Tá? A gente tem feito bastante reforço em sinalizar a questão do Geoportal. Ô, secretário, só um minuto, pessoal. Obrigado. Conselho da cidade. Já vou lhe visitar. Desculpa, gente, a visita do nosso secretário de planejamento anterior, o secretário Michel. Vamos lá. E na oportunidade a gente reforçou então a apresentação, né, de mostrar a rede de planejamento e o Geoportal, porque esses vão ser os canais oficiais de comunicação desses temas, tá, entre o município e a sociedade, né? Obviamente a gente vai criar links ali específicos para falar com o conselho da cidade também, então a gente pode disponibilizar materiais ali específicos para o conselho, né? Mas nesse momento a interface pública das matérias de planejamento e desenvolvimento urbano vão ser a rede de planejamento, tá?
Então fica aqui esse reforço para que o Conselho da Cidade nos ajude a manter esse legado, tá? A ideia é que seja uma plataforma de Estado, né, e não apenas de governo, e é disso que a gente está focado agora, em reforçar a importância dessa plataforma Rede Planejamento. Pessoal, fiz uma apresentação aqui junto com os colegas, os servidores da Secretaria agora de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Vou apresentar para vocês aqui um PowerPoint, onde a gente traz números focados na... Vamos ver se vai aqui. Números focados também na execução da política urbana, mas agora um pouco mais voltado à aplicação da legislação. Então, a gente vai falar um pouco de licenciamento, vamos ver quantos... deixa eu só ver que está um pouco travado. Quantos processos foram aprovados, alguns instrumentos utilizados. Você não tá apresentando nada, né? Ainda não, Hélio. Eu acabei de clicar para apresentar e a minha máquina aqui sumiu. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Quer que eu coloque por aqui, Calil? Por favor, secretária, me ajuda. E aí a gente vai passando junto. E, eventualmente, também pode fazer algum comentário. Deixa eu ver de novo aqui, gente. Só um minuto. Compartilhamento de tela. Eu acho que foi. Está entrando. Perfeito? Entrou a tela. Agora foi. Sim. Sim, foi. Perfeito. Então tá, pessoal. Para a gente ver se vai dar certo. Então tá. Hélio, eu vou tocar assim, cara, porque se eu mexer, eu tenho medo até que ele mude alguma coisa aqui. Fica visível para vocês? Já melhorou. Fica visível, né? Sim. Qualquer coisa eu vou dando um zoom na tela, tá? Acho que não tem problema. Eu só vou pedir para concluir a minha apresentação sem interrupções, e no final a gente comenta. E daí, às vezes, a gente consegue manter o raciocínio aqui da fala, já que eu não estou vendo vocês, eu estou só na tela de apresentação. Perfeito. Pessoal, então, o acompanhamento da política urbana, né, nesse relatório aqui do Conselho da Cidade do ano anterior, a gente vai começar trazendo um pouco de números em relação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, tá? O FMDU. Como a secretária Ivana comentou, lá na rede de planejamento tem uma página específica do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde esse balanço já está publicizado lá e já é de acesso de todo cidadão. Bom, o fundo ele é previsto, então, no nosso plano diretor, né? Vocês devem saber, lá no artigo 325. Depois nós temos um decreto municipal que regulamenta o fundo, né? Esse decreto, então, ele traz um conselho gestor do fundo, onde ele é composto pelo órgão de planejamento, o órgão de desenvolvimento urbano, o órgão de infraestrutura e transporte e o presidente do conselho da cidade, tá? Bom, o fundo, então, ele tem duas contas, tá? Uma conta que ela é específica para os montantes relacionados principalmente à outorga onerosa, valores de compensação urbanística. Vou passar aqui bem objetivo em relação aos valores, e aí convido a todos vocês para que acessem lá e busquem detalhadamente valores que foram aplicados em cada distrito, ainda que aqui a gente tenha na tela já alguns números, tá? Na conta geral, nós recebemos no ano passado cerca de 12.700.000 e ainda tem um saldo, ano passado ainda a receber, de 3.900.000, tá? Deixa eu só tirar aqui que tem... Bom, a gente vai encontrar lá no site da Replan, pessoal, no ano passado, os valores que foram gastos por distrito, tá? Nós temos 18 distritos no município, e aí a gente consegue ter essa gestão do que foi arrecadado em cada distrito, então, empreendimentos que foram licenciados, por exemplo, no distrito sede, o quanto eles geraram de outorga, e o quanto foi aplicado também naquele distrito naquele ano, tá? Não é uma relação direta, né? Tudo que entrou tem que ser aplicado no mesmo momento. Lembrando que a gente aqui fez um recorte do tempo, né? Então, só para a gente ter isso. Calil, posso complementar rapidinho? Por favor, Ivana, vai me ajudando que... Tá bom.
Só para a gente lembrar, né, a todos os conselheiros, que a outorga, existe na legislação a forma de entrada, como que é licenciado e como que a gente gasta isso é dividido por distrito. Então, por isso a apresentação de quanto que entrou naquele distrito, então a gente calcula quanto entrou naquele distrito e o quanto foi gasto naquele distrito. 50%, no mínimo 50%, né? Então, 50 mais um tiquinho tem que ser no distrito. E o restante fica difuso para uso no resto do município. Então, essa divisão por distrito, ela já é os 50% que obrigatoriamente tem que ser gasto naquele distrito, certo? Perfeito. Acho que é isso. É isso. Mas se a gente gastar mais naquele distrito, também não tem problema, porque nós temos que gastar no mínimo 50%. Perfeito, Ivana. Pessoal, então aqui no canto esquerdo da tela são os valores de entrada, tá certo? No fundo, até o ano passado. Então, aqui foi um total dos últimos anos. Então, até o ano passado, o total de entrada na conta de 26 milhões, né? E de outorga, especificamente, foram 25, tá? O restante foi rendimento. Depois dessa conta, então, as saídas, né? O que de valor foi utilizado? Foram utilizados aqui 14 bilhões, então, dos recursos da outorga. Vão aparecer lá no site da rede de planejamento para controle de todos, no que foi aplicado, então, né? Os contratos e o objeto de cada contrato e o distrito em que aquele contrato foi utilizado. Isso para a gente poder acompanhar, então, os valores sendo gasto, né? Os valores do fundo. E aí nós temos ali em saldo hoje, saldo bancário, na verdade, até dia 18 de dezembro, né, de 2024, 12 milhões e 493 mil. Nós temos uma segunda conta, pessoal, também vinculada ao FMDU, que é uma conta que recebe os valores oriundos de EIV e de taxas de EIV, tá? Instrumento de estudo de impacto de vizinhança. Nessa conta o montante é menor. Nós tivemos um total de entrada no período todo, né, de 8 milhões e 900 e um total de saída de 6 milhões e 400. Temos um saldo hoje de 2.500, tá? Lá na página também vocês conseguem acessar e verificar, talvez mais detalhado um pouco, esses montantes aqui relacionados a essa conta. Esse não tem outorga, esse é de estudo de impacto de vizinhança. Bom, o fundo era isso, pessoal, a ideia é trazer valores, tá? A gente está fazendo um esforço bastante grande, aí não tem problema nenhum, ser bastante honesto e transparente, a gente sempre fez isso, em arrumar melhor, e tratar de maneira mais transparente e organizar mesmo a questão do fundo, né? Nos anos anteriores a gente fez algumas reuniões aqui com o Conselho da Cidade e a gente falou muito do fundo, né? Que a gente tinha um objetivo de colocar o máximo possível de transparência em cima do fundo, criar painéis de visualização dos valores, publicar os relatórios de entrada e saída. A gente fez esse primeiro passo, tá? É importante que o Conselho reconheça isso e nos ajude, né? A gente vem de um cenário de anos anteriores onde a gente não tinha isso publicizado. A gente agora constrói dentro da rede de planejamento um ambiente específico do fundo, junto com a nossa equipe de contabilidade, administração do fundo. No final do ano a gente fez esse primeiro balanço e a ideia agora é que para os próximos anos a gente tenha isso mais sistematizado. A secretária Ivana trouxe a questão da reforma administrativa, né? No ano passado nós tivemos a reforma administrativa do município. Dentro da nossa secretaria foi criada uma diretoria de instrumentos e incentivos. Dentro dessa diretoria tem uma gerência que vai tratar apenas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso nunca houve na história do município, tá? É algo bastante novo, importante. Essa gerência vai trabalhar especificamente a gestão do fundo, trabalhar balanços, trabalhar publicidade e transparência do fundo. Então, a ideia é que esse ano a gente consiga, junto com o Conselho da Cidade, maximizar a produção de conteúdo, de informações em relação ao FMDU. Bom, passamos do fundo, vamos falar um pouquinho de instrumentos e incentivos, tá? Outorga onerosa, pessoal. Jorge, vamos deixar as perguntas para o final da apresentação, tá bom? Não estou vendo. Não é pergunta, é uma questão de ordem, por favor. É que o Calil botou, tem aí, na apresentação dele, tem um... Eu que não estou conseguindo acompanhar pelo Replan, não consigo acessar, né?
Aí ele tem um link apresentado na apresentação dele. Esse link não faz referência a nenhuma das abas que estão no Replan. Está lá em BRPT/instrumento, mas não tem nenhuma aba que indique isso aí, entendeu? Depois... Ô, Jorge, de repente a gente foca agora na apresentação aqui, acompanha junto comigo, e aí assim que eu concluir, eu coloco o link ali, já que cai direto na página do fundo. Pode ser? Tranquilo. Desculpa interromper. Não, imagina, não tem problema. Que aí no final ali a gente pode abrir até o site da Replan e verificar ali, não tem problema nenhum. Pessoal, então, em relação ao outorga, né, um outro instrumento do plano diretor, né, a gente trouxe para dentro do Conselho da Cidade a discussão da outorga onerosa na cidade, ficamos aí discutindo bastante a matéria. Temos um total de outorga calculada no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 53 milhões, 200 mil quase, né? Depois, a outorga calculada para fins de habitação de interesse social no valor de 1.240.000. E já analisamos, no ano passado, 125 processos que fizeram uso do instrumento da outorga onerosa. Tá? É um número bastante grande, lembrando que isso já é plano diretor pós-revisão, tá, pessoal? Aqui a gente trouxe números por distrito, né, para vocês analisarem aí até espacialmente onde que a coisa está acontecendo. Então, os distritos aqui, Canasvieiras, Distrito Sede, Trindade, Ingleses, né, são os distritos que... E na sequência o Campeche também, são os distritos onde tem um volume maior, né, de uso do instrumento da outorga. E depois nos outros distritos a coisa vai acomodando um pouco mais. Estudo de impacto de vizinhança, tá, gente? Outro instrumento do plano, né? Instrumento específico também. Tem lei própria, a gente também trouxe para o Conselho da Cidade, lá depois da aprovação do plano diretor. Foram aprovados no ano passado, tá? 12 estudos de impacto de vizinhança, um total de empreendimentos, né, de área construída de 351 mil metros quadrados e um valor total de compensação de EIVE de 9.282.000. Isso em CUB, né, a gente tem aqui o total de 3.200 CUBs, tá? Aqui a gente trouxe aqui alguns números de processo, né, e de empreendimentos, então, de processos que utilizaram o instrumento do EIVE e que o EIVE foi aprovado no ano passado, tá? Só para vocês terem uma noção aqui também de grandeza. Inclusive, o Parque Marina está aqui dentro também. Só para a gente lembrar que, em relação aos EIVs, né, o valor aqui total é de 9.200.000 e alguma coisa, e no fundo foram 2,5 milhões. Lembrando que parte dos EIVs ainda não foram, né, a compensação não foi finalizada, e também porque a mitigação e a compensação, ela pode ser em obras, né, pode ser na revitalização de uma rua, pode ser na praça, parque, etc. Então, não necessariamente vai bater exatamente o valor calculado em mitigação e compensação com o fundo, porque tem essa opção de entregar também em obra já executada. Essas obras já executadas têm orçamento igual ao orçamento de obra pública e acompanhamento pela equipe interna da Secretaria. Obrigado, secretária. Pessoal, incentivos, tá? Aqui um pouco dos incentivos que foram utilizados no ano passado, tá? A equipe técnica listou aqui quantitativo de processos, né, que utilizaram os incentivos. Vejam que o uso misto é aquele mais utilizado, né? Isso ao longo do tempo é assim. 38 processos, então, foram aprovados utilizando o incentivo do uso misto. Em ADI 1, que é aquela ADI das ruas, né? Nós temos 25 processos aprovados, né? Que são as áreas de desenvolvimento incentivado. Nas áreas de desenvolvimento incentivado 2, que é aquela área do distrito sede, né? A área mais central, foram 11 processos. Incentivo de produção de habitação de baixa renda, né, de HBR, foram 9 processos, e de arte pública foram 6. Tá? Então, no total, 89 processos, né, empreendimentos diferentes, que utilizaram incentivo, os incentivos de maneira geral. Isso vai ser disponibilizado de forma espacial, né, Calil? O pessoal está fazendo levantamento e colocando dentro do GEL,
sobre, né, vai ter lá o pinzinho no GEL, onde nesse lugar teve essa edificação com esse instrumento ou com esse incentivo. Então, o pessoal está em produção agora desse levantamento, tá? Perfeito. Pessoal, o que a gente está fazendo, tá? Isso é um trabalho nosso interno, né? A secretária Ivana tem capitaneado isso na Secretaria de Desenvolvimento Urbano nos anos anteriores, e do nosso lado do planejamento a gente já vinha fazendo, então agora na nossa super secretaria a coisa vai funcionar melhor. A ideia é que a gente crie procedimentos internos, e a gente já criou, a gente vai usar a ferramenta do nosso sistema de GEL, tá? O nosso sistema de gestão territorial, para fazer a gestão dos processos aprovados que utilizaram incentivos. Então, inclusive, a gente já criou um módulo lá que a gente vai vincular a inscrição imobiliária do terreno naquele incentivo utilizado. Então, às vezes, uma inscrição imobiliária, né, um número o pessoal conhece como um número do IPTU, a gente consegue localizar aquele lote, né, aquele terreno no mapa e vincula nele, então, os incentivos, os instrumentos utilizados. Tá? A gente já está desenvolvendo isso, já está boa parte implantado. A ideia é que já nos próximos meses a gente avance bem em relação a isso, tanto para incentivos quanto para uso de outorga também. Tá? Então a gente vai controlar os empreendimentos geradores de outorga direto no mapa, né? Para a gente saber onde está gerando. E aí a gente consegue, para além do distrito, a gente chega direto no terreno, tá? Dá uma visualização melhor e um detalhamento também melhor de como a política urbana está acontecendo no território. Ô, Calil. Sim. Tem microfones abertos aí, se pedir para o pessoal fechar, todo mundo fechar os microfones, porque ele está dando interferência. Perfeito, olha, obrigado. Eu não estou vendo aqui, pessoal, mas se puderem, que ajuda. Eu estou sem microfone também, mas espero que o áudio esteja bom. O áudio está ótimo. Então tá. Pessoal, passando então licenciamento edilício, tá? Esses dados aqui vieram da diretoria de licenciamento, tá? Da nossa secretaria. E aí mostrar um pouco para vocês de como aconteceu no ano passado o nosso sistema declaratório, né? A gente conhece aqui na cidade como a prova digital. A gente teve, e aí a gente tem aqui detalhado, né? Eu vou passar rapidinho também. Essas apresentações a gente disponibiliza depois, e aí a gente pode conversar até com mais detalhe. Tivemos 17 processos cancelados ali no sistema, a BITS da edificação 190, licenciamento de obras 501, obras licenciadas, então, no aprova, 271 renovação de alvará, 53 transferência de responsável técnico, 25 utilizaram o termo declaratório do uso do incentivo de sustentabilidade na residência unifamiliar, né, nesse caso, e 180 fizeram substituição de projeto e 32 fizeram a transferência de proprietário. Um total aí de 1.269 processos, então, dentro do Aprova Digital. Acho que o município ganhou bastante, né, com esse sistema, a cidade ganha, facilita, a gente inverte a lógica, né, trabalha com o sistema declaratório, coloca a responsabilidade na conta do responsável técnico também, né, cobra dele, afinal de contas ele está assinando uma ART, e o próprio empreendedor também, ele é solicitante, e a gente verifica que tem avançado bem. Aqui, Calil, eu vou só destacar, né, que para ser efetivo o declaratório, a gente precisa também fazer as auditorias. Então, hoje a gente tem um percentual de 25% dos processos auditados, e esses 17 cancelamentos de processo, que é a primeira linha dessa tabela, são processos em que a irregularidade apresentada, ela é do tipo gravíssima, e que aí nós temos que cancelar o alvará. Ou seja, a gente caça o alvará e envia para fiscalização, para o procedimento de demolição, seja ela sumária ou com todos ali o contraditório que tem que ter. Só para entender que existe o acompanhamento e existe também os cancelamentos, invalidações. Boa parte desses cancelamentos é por conta da auditoria, mas outros também são por conta de denúncias, né? Então, uso indevido de alvará. A pessoa pega um alvará no sistema declaratório que é exclusivamente para unifamiliar e às vezes desvirtua. Então, isso é tratado com total prioridade dentro da secretaria para que a demolição também ocorra de forma célere. Perfeito, secretária. A ideia é facilitar para o cidadão que quer fazer correto, né? E para aqueles que querem fazer
uso indevido do sistema, a penalidade seja mais branda também. Pessoal, ainda no licenciamento, tá? A gente separou aqui licenciamento multifamiliar e comercial. Então, de uso comercial e serviços, nós tivemos 130 processos no ano passado, residencial transitório 11, que utiliza... não pulou... Ai, agora pulou. Não tinha pulado o slide. Agora foi o slide, não tinha pulado. Tá bem. Aqui a ideia, pessoal, é mostrar, então, a continuidade, né, do licenciamento, mas agora com foco naquilo que não é declaratório, tá? Então, ali o comercial, nós tivemos 130 empreendimentos, residencial transitório 11, uso misto, né, 67 edificações que têm uso residencial e comercial na mesma, familiares 92 e equipamento de uso institucional 25. Então, um total de 325 empreendimentos licenciados, né, no ano passado. E no parcelamento do solo, nós tivemos ainda um pouco baixo, né, 2 desdobros, né, 10 desmembramentos e 3 loteamentos, um total de 15. Vejam que em Florianópolis, né, e isso já foi constatado lá em anos anteriores, já discutimos isso abertamente na revisão do plano diretor, no nosso Floripa regular, a gente tem uma séria problemática em relação ao parcelamento do solo, né, a trazer para a regularidade, facilitar. A gente fez um empenho bastante grande na revisão do plano para tentar melhorar o ambiente do parcelamento do solo, né, trazer mais incentivos, e a gente acredita que isso vai acontecer, mas ainda é algo que precisa ser trabalhado aí de maneira contínua. Pessoal, era isso, tá? São números, né? Eu vim na última apresentação que eu fiz no ano passado, eu trouxe um pouco da política urbana, legislações e números de consulta, e eu lembro que surgiu aqui essa pergunta em relação a fundo e ao licenciamento, tá? Então, a apresentação de hoje, ela foi focada em dar um pouco de resposta para aquilo que foi pedido na reunião passada. Nós estamos num momento que a gente está melhorando o sistema de gestão interno, tá? Melhorando o procedimento, organizando, leva tempo, tá? Porque precisa melhorar, mexer com a cultura interna também dos colaboradores, dos colegas. Às vezes precisa regulamentar procedimento interno mesmo, instrução normativa, escrever. Depois tem a parte tecnológica. Às vezes a gente precisa contratar uma solução específica para fazer a gestão de um processo. Então, assim, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Vislumbro que a gente até, mais alguns meses, a gente já tenha mais alguns ganhos, né? A reforma administrativa juntou a área de planejamento com o desenvolvimento urbano, isso é bom. Que no dia a dia a gente consegue verificar o que está pegando, que está travando o desenvolvimento, o que nós do planejamento a gente pode fazer. E essa conversa de mão dupla já tem funcionado bastante positivo no início do ano. Tá, pessoal? Era isso. E estou aberto para a gente seguir conversando. Secretária Ivana, passo a palavra de volta. Obrigado. Obrigada, Calil, pela apresentação. É muito interessante a gente poder divulgar esses dados, tá? Parece que é fácil, né, fazer o controle, mas o que nós tínhamos até pouco tempo atrás não permitia que a gente conseguisse hoje apresentar como que estão sendo usados os instrumentos, como estão sendo usadas as outorgas, né, e o quanto de licenciamento urbanístico dentro do município a gente tem. Então, é bem legal que hoje a gente já consegue fazer uma apresentação com todos esses números e sem grandes problemas, né, Calil? Porque antes a gente tinha que ficar fuçando e catando informação dentro dos diversos sistemas que a gente tinha. Então, o controle disso está mais fácil, a gente está conseguindo fazer um controle melhor, mas a gente ainda tem bastante chão para correr. O que eu queria agora é ouvir um pouco dos conselheiros, então, né, em relação a esse cenário que foi apresentado, e ouvir sugestões também, porque a gente quer sempre melhorar. Então, aqui a gente abre, né, para os conselheiros, vários deles de diversas entidades e segmentos diferentes que podem contribuir agora, inclusive para a gente, né, melhorar o controle também dos instrumentos. O primeiro a levantar a mão, eu acho que é o Carlos. Eu acho que houve uma troca aqui, mas eu vou manter a ordem do que está no sistema, tá bom? No Meet. Carlos Leite. A apresentação das contas bancárias, na segunda conta, uma rubrica de uma despesa que eu não entendi.
Eu não estou conseguindo entender nada. Está ruim seu áudio, Carlos. Na, É a sua internet que está com sinal fraco. na apresentação, na parte das contas bancárias, na segunda, Carlos, a gente não está entendendo nada. Não, Carlos. A tua internet está muito ruim aí. Tira do Wi-Fi e coloca no 5G aí. Carlos, a gente já volta com você, pode ser? Quando você conseguir arrumar a tua internet. Não consigo ouvir nada dele. Ok. Pode seguir, fala depois. Tá bom. Obrigada, Carlos. Hélio Leite. Bom, parabéns aí, Calil, pela demonstração aí, pelos levantamentos. Isso mostra a transparência, né? Isso é lógico que a gente precisa avançar em mais detalhes. Mas eu tenho duas perguntas aí. Uma é pergunta, outra é sugestão. A pergunta é se nesses valores a receber, nós temos algum valor considerado de inadimplência desses incentivos, se já tem se tem alguma inadimplência desses valores. E a segunda é a sugestão, no sentido de que é legal você mostrar a quantidade de processos foram protocolados no ano passado, mas seria legal a gente ter uma coluna de saber quantos processos foram concluídos ou foram resolvidos, né? Para a gente poder ter uma noção de qual é a resolutibilidade disso tudo. Então, é importante que a gente saiba o que tem sido concluído, para a gente poder ter uma noção do que está protocolando e efetivamente o que está acontecendo em termos de produção da prefeitura, para a gente ter uma noção disso. Fica a sugestão aí. Obrigado. Posso... Carlos, valores a receber inadimplência. A gente não tem, ao menos por hora, não houve inadimplência, principalmente porque esses empreendimentos são empreendimentos que têm a venda, que precisam do ABITSE depois, então a gente sempre cobra no ABITSE, não recebe a ABITSE o empreendimento que não está com todas as parcelas da AUTOG e do EIB finalizados. Então, inadimplência exatamente não tem. Um ou outro caso de obras que às vezes não ficaram prontas a tempo da ABITSE, e a gente faz um termo de compromisso com calcionamento de alguma garantia real para finalizar a obra, né, pós-ABITSE, mas são raras exceções, tá? São obras realmente que, por algum motivo, tiveram alguma problemática. Quanto aos processos, esses são os concluídos, tá? Não são os protocolados. Esses são aqueles que realmente foram licenciados utilizando incentivo. E eu saliento aqui que foi o primeiro ano do plano diretor novo. Eu acredito que esse ano a gente vai ter um número maior. Ah, legal. Então, assim, seria legal, de qualquer forma, na contrapartida, ter o número de protocolos recebidos para a gente poder ter um comparativo, né? Parabéns. Obrigado. Obrigada, Carlos. O próximo Estão me escutando agora? Sim, Carlos. Posso falar, então? Pode, por favor. Na apresentação do Calil, na segunda conta bancária ali, aparece uma rubrica de um valor de 2 milhões de reais, que eu fiquei em dúvida, o que é aquele repasse ali? Será que tem como voltar ali? Vamos voltar ali, Carlos. Deixa eu buscar aqui. Só para... Depois eu falo. A segunda conta, Carlos. Conta. Vamos lá. Veja se aparece aí. Aparece? Não é o fundo, é um slide mais para frente. Isso aqui, desvinculação de receitas fazenda, 2 milhões e 200 mil. O que é isso?
Tá. Carlos, existe dentro da Constituição Federal, aí eu não vou entender direito todos os pormenores, tá? Quem vai saber é a secretária da Fazenda, Michele. Mas existe uma desvinculação dos fundos para a conta geral do município, que é de 30%. Isso está determinado na legislação federal, se não me engano, na própria Constituição. Então, só uma questão de ordem. Tem um barulho no fundo de alguém que está dando um problema aqui para a gente ouvir a reunião. É o meu mesmo, é porque está chegando o pessoal fazendo manifestação. Eu não... Vou tentar falar bem pertinho, vocês me ouvem? Sim. Tá. Então, existe uma desvinculação por conta da lei federal, que, se eu não me engano, é a própria Constituição Federal, que desvincula dos fundos específicos 30% do valor para os fundos municipais. É uma lei nova, é uma emenda constitucional, essa de 2023. Então, de 2023 para frente, tem que ter essa desvinculação de 30% dos valores dos fundos para a conta geral do município. Até outubro ali de 24, até meados de 24, tudo que entrava a gente tinha que desvincular, tinha que tirar. Do momento para frente, eu não vou lembrar exatamente em qual momento, os boletos já estão sendo feitos com essa desvinculação. Então, já vem 70% para os fundos e 30% para a conta geral do município. Entendido. Na realidade, dos 100% arrecadado, só 70% vai para o fundo, é isso? Isso. Legal. E aí, uma outra dúvida é a seguinte: na questão da fruição, não apareceu um relatório aí sobre incentivo da fruição. No ano passado não houve nada feito em relação a isso? Não, Carlos, por enquanto a gente teve 2 aprovações de fruição, as 2 no finalzinho do ano, mas a gente ainda não colocou no relatório, tá? Fizemos o relatório do incentivo à fruição porque, como essa ida, a gente deu uma freada no incentivo para restabelecer a política, tá? Tá bem. E tem a última questão é a seguinte: aqueles antigos índices construtivos que existiam no plano diretor lá de 1985, acho de 97, eu tenho sido questionado aqui no Sinduscon sobre a possibilidade de uso, né? Eu não sei como é que está isso aí, mas é um assunto que daqui a pouco podia entrar na nossa pauta aí para dar transparência para o pessoal, né, do que aconteceu ou está acontecendo em relação a esses índices. De cara, eu posso esclarecer, né, que esses índices, aqueles índices que eram feitos pelo instrumento de transferência do direito de construir, eles continuam válidos. Fazem alguns anos já que o município não tira índice de nenhum lugar, né? Porque, vamos lá, a transferência do direito de construir é quando você tira índice de um lugar para aplicar em outro por conta de uma desapropriação ou de um uso desse índice por questões de preservação de patrimônio ou sistema viário ou outros do gênero, né? Questões urbanas, de infraestrutura urbana. Então, faz alguns anos já que não tem essa retirada de índice de terrenos específicos. Mas os índices estão aí, estão na nuvem para ser utilizados. E eles continuam sendo utilizados da mesma forma do plano de 85, de 97, de 2014 e de 2023. É um instrumento que ele não deixou de existir, tá? A gente só criou outros instrumentos além daquele. Sim, obrigado. O próximo é o Vinícius Loss. Eu acho que o Jorge está na minha frente, Ivana. Aqui para mim aparece você, Vinícius, mas por mim, então, né, se o Jorge não se importar, Jorge. Obrigada. Então, Vinícius. Bom, boa tarde para todo mundo. Calil, obrigado aí pelos dados, pelas informações. Eu quero só... É muito na linha do que o Hélio falou sobre... A gente precisa saber também quantos processos entraram, né? Para a gente ver se está sendo eficiente. E a outra sugestão que eu tenho para incluir, né, principalmente quando tu mencionaste, que nós temos muita dificuldade de regularizar a questão fundiária aqui na nossa ilha, né? Inclusive a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E o que eu acho que a gente precisa para a gente conseguir, de fato, achar onde é que está o problema dessa falta de regularidade,
estabelecer como fase, onde é que está ficando preso os processos de parcelamento, de desmembramento, enfim, do que for, né? Ou de loteamento ou de desmembramento. Porque, às vezes, né, os processos podem estar demorando por culpa dos particulares, e não por conta da prefeitura. Por outro lado, pode ser que seja em algum órgão específico da prefeitura que está ficando travado. E a gente, hoje, pelo menos quando eu fiz a pesquisa, não tinha como identificar isso, né? Até já faz alguns anos isso. Eu falei com o gerente na época e ele me disse que ele não sabia nem dizer quantos parcelamentos, quantos processos de loteamento haviam tramitando na prefeitura. Porque em cada setor que entrava na prefeitura, ele ganhava um número diferente. Então, ele simplesmente não conseguia me dizer o quantos tinham. Eu tenho isso escrito por e-mail. Ele respondeu no e-mail oficial da prefeitura dizendo, olha, eu não consigo nem dizer quantos processos de loteamento existem. Então, me parece, né, mesmo que a gente tenha feito todo aquele avanço na lei do plano diretor, para facilitar, enfim, para deixar principalmente os desmembramentos, né? Agora eu acho que é importante a gente conseguir descobrir onde é que estão os gargalos. E aí seria legal que a gente conseguisse colocar isso no sistema, ou, enfim, se vocês conseguissem pegar essa informação, nos trazer essa informação também para a gente conseguir achar as soluções, porque às vezes pode estar faltando servidor em um determinado setor, às vezes pode ser só culpa do particular, às vezes as exigências são impossíveis de ser cumpridas, né? A gente só vai conseguir ver isso se a gente começar a desmembrar esse processo. Então, a minha sugestão tem parte com o Hélio, né, de que, olha, é importante que a gente saiba quantos são no total. Aí eu também gostaria que não sei, né, de sugestão, né, que vocês conseguissem acrescentar o tempo. Olha, em média está levando 6 meses, em média está levando 1 ano, desde o momento que a pessoa faz o pedido até sair o resultado final, né? E aí a gente vai começar a descobrir, olha, está demorando muito aqui, por quê? Qual é a fase que está travando? Então, essa que é a minha sugestão aí. Obrigado de qualquer maneira e uma boa tarde para todo mundo. Vinícius, obrigado. Está registrado aqui, eu anotei, e de fato faz todo sentido que a gente tenha o valor de relação ali, a entrada e quanto de fato foi aprovado, né, para a gente fazer essa comparação. E sobre o parcelamento, sim, né, a gente já tem conversado um pouco sobre isso, né, a secretária Ivana está à frente aí das discussões desde o ano passado. E a ideia é que a gente melhore esse ambiente, tanto interno quanto a própria gestão do processo, Vinícius, para que a gente crie métricas e verifique os gargalos, tá? Mas isso está mapeado, sim. Está anotado aqui também. Obrigado, Vinícius. Vinícius, obrigada. Para complementar, Vinícius, a gente sabe que existe um problema muito grande no parcelamento do solo do município, né, na forma de licenciar, na forma de ver o parcelamento do solo como um todo. Isso está sendo identificado há alguns anos já, e com certeza nesse ano teremos uma reunião do Conselho só para falar de parcelamento, tanto da revisão da legislação, porque a gente tem uma legislação que ela é de 77, então ela é uma legislação que está completamente em desacordo com a realidade atual do município, e também para rever os processos, o que nós não temos hoje no parcelamento, por isso eu não consigo te falar, em qual etapa cada processo de parcelamento do solo está no município. Isso a gente já consegue nos processos de aprovação e licenciamento de edificação, porque já foi feito esse trabalho ali, mesmo porque a quantidade de processos é bem maior, então esse controle a gente precisava ter de forma mais urgente, mas agora, com o novo sistema que foi implementado na prefeitura, nós vamos passar a fazer a mesma coisa para os processos de parcelamento do solo. Então, estabelecer etapa, estabelecer porta única para os órgãos de dentro do município, né? Claro que tem órgãos complementares, mais ou menos para aqueles que são do município, a gente ter porta única, etapa e saber onde que está travando também, mas a ideia é destravar, né? A ideia a gente já tem empiricamente uma ideia dos lugares onde a gente precisa trabalhar, alguns estão sob nossa responsabilidade, outros não, mas a gente vai trabalhar em conjunto para tentar viabilizar e para revisar a lei de parcelamento do solo e o decreto que regulamenta, porque a gente entende que eles estão ali bem distantes da realidade do município atual. E para finalizar a gestão de processos, hoje a gente focou no plano, né? Mas a gente pode focar num dia de gestão de processos para mostrar o que a gente está fazendo. Vinícius, a gente não vai ter todos os dados ainda, porque até ano passado os nossos sistemas eram muito precários para que a gente fizesse a gestão. Então, a gente começa do sistema de 2024 para frente a ter um pouco de controle sobre os processos e procedimentos. Então, todos os nossos relatórios atuais são muito mais fidedignos do que os relatórios que a gente tentava fazer no passado. Então, acho que agora a gente começa a dar a virada, tá, na gestão de processos. O próximo é o Jorge Getúlio.
Boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar vocês aí pelo trabalho. Não queria estar na pele de vocês, sei que sofrem muita pressão aí, né? Mas, lamentavelmente, só agora ficou pronto, né? Já devia estar uns 20 anos já pronto esse tipo de transparência, né? Aí agora vocês têm que estar correndo atrás do prejuízo aí, né? Bom, em primeira dúvida, acesso a esse relatório pelo site da Replan. Para mim, eu abro o Replan, aí tem várias abas, né? Que é a rede de planejamento, espaço público, mobilidade, equipamento urbano, plano diretor, gestão territorial e participação de gestão. Onde é que estaria esse relatório em qual aba dessa? Porque aí eu abro uma aba dessa, aparecem várias opções e algumas estão abaixo lá, né? Aí quando eu vou rolar aquela barra de rolamento para subir tudo, ela some, muda a janela, aí não aparece o que está embaixo. Aí não sei se tem relatório ali, onde que está. Getúlio, se tu quiser ir junto comigo aqui, ó, no site da Replan tem a minha participação e gestão. Participação e gestão, tá. E ali dentro dos instrumentos, o primeiro é FMDU. Ah, sim, tá. Tá? Clicando ali, você tem o site específico do FMDU, tem a regulamentação, tem a prestação de contas, tem as leis que fazem, né, que dão todas as responsabilidades, direitos e deveres e tudo mais do fundo. Mas também tem, além do fundo do FMDU, tem do FMHS, que é de habitação, e tem o relatório também dos estudos de impacto de vizinhança. Então, dentro dessa aba, participação e gestão, que é o mesmo do Conselho da Cidade, tem o FMDU ali para a gente controlar. Tá, ok. Obrigado. Ok. Agora, dentro do FMDU, né, aí foi apresentado os valores em real, em moeda, né? Tem como apresentar os valores em metros quadrados, esse índice fornecido, correspondente a esse valor? Né? Foi 12 milhões aí, né? Mas correspondente a isso foram quantos metros quadrados, né? De índice. A mesma coisa da outorga onerosa, né? Valores em metros quadrados. E onde a gente encontra o índice antigo e o atual. Quer dizer, esses você falou que estão na nuvem, que o Carlos falou que é lá de 1984, eles estão contabilizados em algum lugar? Vamos lá. Não, então deixa eu acabar outras aí, então. Tem algumas aqui. Tá? Com relação ao estudo de impacto de vizinhança, a minha curiosidade, algum foi não autorizado? Algum foi reprovado? Ou todos eles que foram apresentados foram aprovados? Teria esse... No ano passado não foi nenhum reprovado, porque o estudo ele tem como objetivo mitigar ou compensar os impactos. Então, o que é feito é apontado o que deve ser feito para fazer a compensação e a mitigação. O único estudo de impacto de vizinhança teve se eu não me engano, de 2019, em que realmente foi negada a edificação, porque ela não estava nem adequada ao próprio plano diretor. Mas a partir do momento que a edificação está adequada ao plano, o que se faz é compensar e mitigar os impactos negativos e potencializar os positivos. Então, não existe uma negativa, e sim soluções para melhorar o empreendimento. Tá. E com relação à ADI, né, tem algum lugar que a gente possa consultar os projetos autorizados? Ou só pedindo à prefeitura? A gente não tem ainda, Jorge, Getúlio, um lugar onde os projetos todos estão. A gente vai começar a divulgar os empreendimentos e, a partir dos empreendimentos, os projetos todos estão arquivados dentro da prefeitura. Aí, pela lei de acesso à informação, tu pode solicitar aquele projeto específico, tá? Mas a gente precisa ter controle, né, de quem está acessando os projetos, porque existe uma questão de segurança de informação envolvida. Sim. Em relação aos índices, Jorge, eu acho que a gente vai precisar retomar uma explicação sobre os instrumentos. Quando a gente fala em índice, em outorga, né, existe muita confusão do que são esses instrumentos, porque a outorga onerosa ela está disposta na lei, não existe você ganhar mais, existe você pagar a outorga por conta daquele potencial utilizado. Né? Não tem o que vem para aumentar os potenciais,
são os instrumentos, né? Desculpa, são os incentivos. Então, acho que a gente, numa próxima, já vou avisar aqui a Andressa, para talvez na reunião de março, a gente voltar aos instrumentos, aos incentivos, para todo mundo entender aonde cada um é utilizado. Porque na outorga, a gente tem o valor de reais, mas não sei se vocês lembram, existe a PGURB, onde cada local do município existe um valor de metro quadrado da outorga. Então, não é um cálculo simples, tanto de dinheiro gera tanto de área, né? Vai depender do projeto, porque aqui no centro o valor do metro quadrado para o pagamento de outorga é muito maior do que lá na Vargem. Então, a gente tem essas diferenças, mas a gente pode tentar... a gente tem aqui mais ou menos quanto de metro quadrado foi feito com outorga, entendeu? Isso a gente consegue ter, mas não é uma relação simples, né? No ano que vem, essa relação vai ser diferente, porque vai depender de onde que vai sair, etc. E o índice em si, a transferência, daí sim, é X aqui, X aqui. E essa nuvem, a gente está tentando resgatar esse controle, tá? Então, eu entendi essa relação aí, que não é linear, não é direta, né? Mas a minha preocupação é que também tem que ter um controle do índice em metros quadrados, porque tem que ter um estoque, tem que ter um máximo, né? Não é infinito isso, né? Quer dizer, não vai gerar infinitamente o índice para todo mundo, né? Sim, mas isso está no plano já, Jorge. Eu vou fazer uma apresentação bem certinha, assim, É porque no plano diretor cita estoque né, o máximo de... Tem uma citação no plano diretor que fala no máximo de estoque de índice, né? É para desenvolvimento econômico daí, né? Isso. E uma penúltima dúvida é com relação ao sistema declaratório, me levantou a dúvida ou a questão, né? Que para os técnicos analisar os projetos atuais são atuais e antes também, né? São complexos, né? Envolve muita coisa, né? Os técnicos têm que analisar vários incentivos, várias condicionantes ao mesmo tempo, né? Esses técnicos, eles trabalham por eles mesmos ou eles têm um sistema que os ajuda a analisar os projetos para detectar cada possibilidade? São várias agora, né? O plano está bem complexo para os técnicos, né? Jorge Tulli, daí eu sou analista de carreira, né? Então, uma das coisas que há muitos anos a gente vem fazendo é padronizando tanto os projetos quanto os nossos relatórios de pendência para que ninguém esqueça nada. Então, se você entrar, a gente vai liberar muito provavelmente esse ano, até aqui no final do primeiro semestre, o nosso checklist padrão, que é o checklist que nós utilizamos e que a gente vai disponibilizar para a população, mas a gente está tentando simplificar ele para ficar de uma forma mais simples, porque a gente coloca ali todos os detalhezinhos da lei, que às vezes assustam, né? Porque se você for ver, ele tem 80 páginas, mais ou menos, hoje. Então, hoje existe sim a padronização, e a gente vai disponibilizar o checklist padrão em breve, a gente só está deixando ele mais palatável, talvez, para a população em geral, porque senão realmente tem uma complexidade. Mas só para tu entender, hoje a equipe toda de análise e licenciamento de obras tem esses projetos padrão e relatório padrão e acompanhamento, e nós fazemos reuniões mensais de homogeneização de entendimento. Quando eu entrei na prefeitura 10 anos atrás, eu lembro que o pessoal vinha, sentava na nossa frente e perguntava, mas o que você quer? E a gente está mudando isso, a gente quer responder o seguinte, é o que a lei quer e não o que o analista quer. Então, isso é uma coisa também que vem sendo feita há bastante tempo. Tendo um fluxo de análise, né, você também, tornado público, ajuda a pessoa que for entrar, já entra mastigado, né? Para não ter problema. É isso aí. Jorge, mais uma vez, um monte de cartilha lá na Replan, tentando explicar várias das coisas que a gente aplica, tá? Ok. Vou passar para o próximo. Uma última dúvida, né? Então, o plano diretor permite construir mesmo sem rede de saneamento, né? Em locais onde não tem a rede de saneamento. Basta construir uma ETE, né? E pelo plano diretor diz que a prefeitura tem que fiscalizar. A prefeitura tem perna para isso? Tem estrutura para isso? Depois que a obra está pronta ou está quase pronta, a prefeitura vai lá verificar o projeto da ETE, como é que ficou na realidade? Pessoal, Jorge, eu vou ter que... Só um minutinho, secretário, eu vou pedir desculpa.
Pessoal, vou ter que me ausentar da reunião aqui, eu tenho uma agenda agora com o prefeito, eu vou ter que sair. Secretária, vou pedir desculpa aqui e passo a palavra para vocês de novo. Fico à disposição de todos os conselheiros, tá, gente? A gente tem uma conversa já de anos aí, né? Sempre trabalhando bastante próximo, tá, Jorge? O que precisar, tens meu e-mail, eu acho também ali direto. E junto com a secretária Ivana, a gente vai estar melhorando cada vez mais essa interação conselho-prefeitura. Talvez nas próximas reuniões, acho que a próxima ordinária, a gente vai propor, a secretária comentou no início, criação de grupos de comitê técnicos. Então, talvez a gente não fale apenas em reuniões específicas mês a mês, mas a gente cria uma interação intra-mês que vai facilitar mais o andamento dos trabalhos. Tá bom? Peço licença e boa tarde a todos. Boa tarde para você. Obrigada, Calil. Um abraço. Jorge Getúlio, não conheço ainda o sistema da vigilância sanitária. Isso está vindo para essa secretaria agora, nesse ano. Então, depois disso, aí eu vou conseguir responder melhor como que funciona, tá? Uhum. É só uma última dúvida. A prefeitura já está adotando o BIM, Building Information System, Modeling, né? Ouviu falar? Desculpa, Jorge, eu não entendi. Tá um barulhão aqui. A prefeitura já está adotando o BIM, Building Information Modeling. Sim. Para os projetos da prefeitura, ele já está sendo utilizado, e a gente pretende utilizar sistemas de análise por BIM que estão sendo desenvolvidos, a gente sabe que é um pouco complexo, mas estão sendo desenvolvidos sim, para a gente tentar implementar ainda nessa gestão, tá? Muito obrigado. Jorge, obrigada, eu vou passar para o próximo, tá? Rodi? Tá, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, as minhas já foram feitas pelos colegas, então eu queria parabenizar o município por estar conseguindo demonstrar o que foi feito. Eu acho também muito importante que a gente possa ter uma ideia de eficiência, né, porque precisa saber quanto que está represado. Eu não sei se vocês conseguem responder qual é o tempo que esses projetos aprovados em 2024 levaram. Se puderem, seria interessante. A segunda coisa é quando que vai ser retomada a avaliação da fruição, porque está paralisada e só duas fruições foram analisadas, né? E a terceira questão, que era um pouco daquilo que o Vinícius falou, que é as razões da devolutiva. A minha sugestão é de que os 20%, as coisas que mais impedem o avanço do processo, elas pudessem ser vistas estatisticamente e informar ao usuário aonde é que tende a dar problema, por que não vai para frente. Porque acho que facilitaria bastante. A gente poderia, digamos assim, colocar o município melhor posicionado, né? Por exemplo, é falta de um documento nesse formato. Isso é, digamos assim, 80% do problema. Pegar os 80%, né, desse problema, aplicar a lei de Pareto e informar o usuário. Tome nota disso, porque isso, em geral, é o que tende a dar problema. Eu acho que a gente poderia aumentar a eficiência dialogando diretamente com os dados, né, estatisticamente. Rodi, obrigada. Em relação ao tempo de aprovação, a gente não tem, né, como eu te disse, o sistema ele não faz esse tipo de verificação, e a gente está implementando agora etapas, fluxos, etc., para a gente começar a ter essa visão, porque o que a gente pretende é dar previsibilidade para o interessado, tá? Pode aqui eu te adianto que tem projetos que podem ser aprovados em primeira análise e tem projetos que são aprovados na 10ª análise. E isso depende muito de como isso chega para o município também. Então, né, talvez essa visão do que dá mais problema é bastante interessante. Em relação à fruição, é a tarefa da semana, tá? Vamos ver se a gente consegue finalizar. E o outro que tu falou que eu não me lembro agora. Desculpa, eu não tenho. Foi? Então tá. Desculpa, que tá muito barulho aqui atrás. A próxima, então, é a Albertina. Boa tarde. Vou deixar sem imagem, porque melhora o som. Às vezes a internet aqui está meio instável. Bom, eu quero dizer que bom que a prefeitura está trazendo os relatórios, né, Carlos Leite? Porque tinha ouvido muito, eu sou a presidente da UFECO também, e lá atrás a gente tinha ouvido muita reclamação da falta de transparência nesses relatórios, né? Nessa apresentação do fundo e os processos de aprovação.
Para tentar cumprir a minha atribuição de conselheira, a gente precisa ter acesso aos documentos. Essa de passar em link, essas coisas, às vezes é meio confuso, como o próprio Jorge reclamou aqui. Então, que a gente pudesse dinamizar o acesso aos documentos. Eu sou conselheira da saúde e a gente recebe sempre, no mínimo, 10 dias antes, todos os documentos que a gente precisa avaliar e poder fazer uma análise, questionamento, perguntas, essas coisas. Eu, hoje, aqui, não tenho condição de fazer nenhum questionamento com relação ao que foi apresentado, porque eu não estudei. Eu vou estudar esses documentos e queria pedir que, se houver necessidade na próxima reunião, houvesse um espaço para as pessoas poderem questionar quem estudou os documentos a posterior, como eu vou fazer, porque não tive como fazer isso, né? Até porque fica difícil a gente ficar catando o documento, né? Se o próprio regimento nos traz essa questão de a gente ter um acesso facilitado aos documentos. Então, seria interessante que, pelo menos, o link, todo um roteiro pudesse ser apresentado. Às vezes, não a apresentação em si, que às vezes está sendo preparada, coisa e tal, mas se houver documentos que precisam ser analisados. Também outra coisa que a própria Ivana trouxe, né? Nós aqui tem uma remessa de conselheiros novos, dessa nova gestão, que talvez não estejam muito, como eu vou dizer, de conhecimento dos trâmites deste conselho, né? Cada conselho tem isso, que a gente pudesse sim estar fazendo, não digo formação, mas assim, a Ivana trouxe a questão dos instrumentos e a nossa próprio trabalho enquanto conselheiro, avaliar programas, instrumentos, normas, que isso a gente pudesse estar fazendo uma formação, vamos dizer, né? O Conselho de Saúde, qual eu sou conselheira lá, a gente faz formação permanente, né? Porque as coisas são dinâmicas, elas vão passando, legislação, decreto, essas coisas tudo. Então, tudo isso sempre é um espaço de formação para a gente estar se atualizando e também para os novos conselheiros, talvez. Os que estão mais antigos talvez não necessite, mas eu acho que os novos, sim. Uma atualização para que a gente pudesse estar com conhecimento em igualdade aqui do que precisa sobre o plano diretor, sobre o próprio fundo, inclusive, né? Porque é uma das tarefas nossas também, enquanto aqui a atribuição do conselheiro, acompanhar a utilização dos recursos do fundo. E uma das questões que foi colocada aqui, que para mim é muito cara, é o investimento em habitação de interesse social. Desde 2013, o Carlos Leite também participou do Conselho de Habitação de Interesse Social, a grande realidade dessa cidade é que não existe muito investimento. Então, assim, a gente está focando no investimento de habitação de interesse social, a urbanização dessas comunidades é muito importante. E se tem outorga onerosa, incentivos, tem financiamento para isso, eu acho que fazer a ponte com esse outro conselho também é importante, né? Para a gente discutir ou conhecer como é que é o plano de habitação para ver as necessidades, né? Eu lembro que a Rode, na última reunião, ela falou sobre isso também, mas precisa ser em consonância com o plano de habitação de interesse social e outros conselhos afim, que o próprio... a legislação traz isso, que a gente precisa construir com os outros parceiros no desenvolvimento da cidade, seja educação, seja o saneamento, que é muito importante, né? A UFECO tem conselheira lá no saneamento, precisa discutir isso também, né? Eu sou presidente da UFECO, hoje eu represento a ABI aqui nesse conselho, que nós temos valorosas conselheiras representando a UFECO, mas essa discussão precisa ser trazida para cá, né? Que é a instrumentalização dos conselheiros, né? Com os instrumentos que tem no plano diretor para a gente poder acompanhar, que esse é um dos nossos trabalhos, que é acompanhar a política municipal de desenvolvimento urbano da cidade, né? E eu acho que é isso. Daí eu vou estudar o documento, se eu tiver alguma dúvida, eu posso até mandar por e-mail, talvez, mas talvez as dúvidas pudessem ser importantes para
outros conselheiros aqui também. Então, queria pedir um espaço que, se houver necessidade, eu traga na próxima reunião os questionamentos depois de estudar o que o menino apresentou. O Calil. Tá certo, Cristina. Obrigada pelas contribuições. O espaço para questionamento, claro, está sempre aberto. Eu acho que só se quiser uma questão na reunião da semana da próxima, a gente tem bastante coisa para discutir, mas, de qualquer forma, manda por e-mail e a gente faz a avaliação, tá? Nunca vamos sempre está aberto para os questionamentos. A documentação sendo encaminhada anteriormente, assim, a gente faz um esforço hercúleo para deixar a Replan atualizada, para que a Replan esteja sempre com muita informação e a transparência, e, como eu disse, não é só para o Conselho, mas para a população como um todo. Então, eu insisto, tá, que a gente use a Replan como nosso meio de comunicação, porque ali tem tudo, tem as cartilhas que vão instruir os conselheiros em relação aos instrumentos do plano, tem os relatórios, tudo que se precisa estar ali. O que a gente vai fazer agora é uma newsletter da Replan, para que tudo que venha novo na Replan, o pessoal fique sabendo rapidinho, né? Então, pessoal, a gente publicou lá na Replan o relatório da FNDU, né? Então, talvez esse seja o melhor, porque eu realmente insisto na Replan, porque nem tudo que a gente precisa que vocês acompanhem, a gente vai encaminhar por documentação, mas tudo que a gente precisa que vocês acompanhem vai estar na Replan, inclusive sobre a habitação do interesse social, inclusive sobre os projetos, os terrenos, etc. Então, eu insisto na Replan, é claro que quando tiver documentação específica que vai passar pelo Conselho, como é o caso das minutas, de decreto, etc., a gente sempre encaminha de antemão, mas essas informações que são de transparência, eu vou continuar insistindo na Replan, pelo menos mais um pouquinho. Em relação a essa questão da formação, Albertino, o que eu sugiro é que na semana que vem a gente vai ter uma reunião, a nossa reunião ordinária, onde vai ser sugerido os comitês de técnicos, e talvez um dos comitês tenha que ser de formação. Eu me disponho a fazer uma introdução, e depois o pessoal do planejamento ou do licenciamento pode ajudar nessa capacitação inicial, mas eu acredito que não precisa ser para todos os conselheiros, é só para aqueles que se interessem, talvez num horário que não seja do conselho em si. Então, eu sugiro incluir ali nos grupos, no comitê, um comitê de formação. Quanto à habitação, a habitação ela é pilar da revisão do plano diretor de 2023. Foi feito um rol de instrumentos específicos para habitação, onde a própria produção da habitação ela é ponto fundamental do plano. Então, eu acredito que, mas é claro que isso, né, começou em 23, 24 foi o ano que a gente conseguiu aí 1 milhão e uns quebradinhos para investir em habitação. O governo do estado lançou o Casa Catarina para a gente também tentar buscar recurso. Tem os recursos do governo federal, que a gente foi contemplado com Minha Casa Minha Vida, e a que tudo indica vai ser aberto mais um esse ano. Então, tem bastante coisa para a gente ver da habitação, mas assim, nós também temos o Conselho de Habitação, onde talvez o enfoque maior seja lá. Aqui a gente tem uma visão mais ampliada e lá mais focada, mas a habitação sempre vai estar em interação aqui, porque ela é um dos pilares do plano diretor. Eu tenho o Alex ainda com a mão levantada. Sim, bom, Ivan, primeiro também parabenizar pelo trabalho, acho que essa transparência era importante, né? Algo já foi falado aqui, não vou chover no molhado, mas realmente muito bom, parabéns. Eu só, por exemplo, estou agora no site da Replan aqui, tentando consultar exatamente essa apresentação que foi colocada ali. Eu vejo a prestação de contas, né, de 2024, mas eu vejo vários dos dados que foram colocados nessa apresentação, né, como a quantidade de projetos apresentados, os que foram rejeitados, etc. Então, não sei se eu não estou vendo no local certo, e aí vem um pouco disso que a gente está falando aqui. Às vezes, olhar no site, talvez essa formação seja boa para todos daí, para a gente aprender a acessar essa informação no site, porque não está 100% fácil de achar, né? Tá bom, Alex. A informação sobre o licenciamento não está na Replan ainda, tá? É um dado que a gente conseguiu só agora. Então, assim, a gente vai disponibilizar a apresentação, mas isso vai fazer parte, sim, da gestão da Replan, tá? Vai ter ali na mesma linha de gestão, vai ter os projetos licenciados, os quantitativos, etc. A gente já está preparando para colocar lá, tá? Perfeito. Tá ok, obrigado. Pessoal, não tenho mais nenhuma mão levantada. Considerações finais. A gente tem outra reunião na semana que vem, continuamos com a pauta.
né, da semana que vem. Eu dividi aqui entre um pouquinho de pauta hoje, um pouquinho de pauta na semana que vem para a gente cumprir, mas na semana que vem o mais legal vão ser os comitês, e também tem a apresentação, né, do primeira manifestação de interesse de um PEU no município. Né, a gente tinha PEU de habitação, mas um PEU proposto pelo público não tem, então toda a documentação que vai ser analisada no ano que vem, na reunião que vem, foi enviada por e-mail. Se alguém não recebeu, por favor, entre em contato, porque essa documentação, sim, é bastante importante, a gente precisa que vocês estudem de antemão. Então, se alguém não recebeu, por favor, avise a secretariado do Conselho. Eu até vou apresentar aqui a Andressa. Andressa, vem aqui. A Andressa ainda não foi nomeada, mas ela já está nos acompanhando desde o final do ano passado, e ela que é a secretária e vai se manter como secretária aí do Conselho daqui para frente. Então, né, vamos dar um rosto para o nome. Peço, então, para que todo mundo entre em contato aí, quem não recebeu a documentação para a semana que vem. Jorge Getúlio? Está no mudo, Jorge. Era justamente isso, pedir os documentos do PEU, né, Jurerê, para análise. Eu estou vendo aqui meu e-mail, eu não recebi nada, não. Não veio nada pelo e-mail. Deixa eu ver se está no... A gente está vendo aqui que os cadernos, a gente vai encaminhar os cadernos, tá? Novamente para todo mundo. Tá. Por e-mail ou vai ser pelo... Bom, tem que ser por e-mail. Por e-mail, porque eles são grandes, a gente vai disponibilizar por e-mail, tá? Ok. Talvez a gente tenha que fazer um link, porque eles são grandes, os cadernos. A gente formar o link, então, né? A gente vai encaminhar. Tá. Então, mas não veio nenhum e-mail ainda, não. Obrigado. Tá bom. Mais algum questionamento? Então, vamos encerrar. Só o contato da Andressa, porque eu não estou recebendo algumas coisas. Qual é o contato? Acho que ela está ali no nosso grupo, Rodi. Está no grupo, Juliana. Até troquei umas mensagens com ela hoje. Ela está ali no grupo, você pode responder no particular para ela, que você fica... Andressa. Andressa. Tá, no grupo. Obrigada. Foi nada. Hélio? Hélio? Levantou a mão? Desculpa. Não estamos te ouvindo. Ok. Eu estava Estava desligado o áudio. Só avisar de que ainda essa semana eu devo estar encaminhando para os conselheiros, no geral, né, a relação de tópicos do plano diretor que precisam de regulamentação, e isso vai servir como orientação, certamente, para priorizar os temas a ser discutidos durante o ano. Eu estou fazendo como é que se diz, uma sugestão, né, de temas que necessitam ser regulamentados, fazendo esse levantamento, só informando isso. E devo encaminhar antes da próxima reunião. Tá bem? Ok, Hélio. Vamos ficar aguardando. Obrigado. Pessoal, acho que por hoje é isso. Encerro, então, a reunião de hoje. Até segunda-feira da semana que vem. Um bom trabalho a todos, uma boa semana. Obrigado, uma boa semana. Boa semana a todos. Obrigada, boa tarde a todos.